Olá, vamos lá para mais um vídeo aula aqui muito interessante. Eu queria falar sobre o caminho da magia, uma jornada mística, ou seja, os caminhos da alma, né? O que vem a ser isso? O caminho da alma, né? Na sombra, né, da noite, onde o mundo real encontra com o mundo sobrenatural, né? A gente encontra uma interrogação sempre, porque a gente quer saber qual é a minha alma, para onde eu vou, para onde eu fui, qual é o caminho que eu devo seguir, que trilha mística eu vou seguir, né? Onde a minha alma está escondida, o que eu posso desenvolver isso, né? E nesse mistério todo aí, né, que envolve os seres mágicos, né, os segredos dos ancestrais, né, nós começamos a estudar, nós começamos a evoluir e começamos a desvendar os mistérios que nos envolvem, né? O mistério que envolve o ser humano, que envolve essa alma do ser humano, esse caminho místico que a gente faz para estar descobrindo as coisas, né? E nós começamos então a trilha mística, né? O que seria isso? Quando nós começamos começar a entender quem realmente nós somos, de onde nós viemos, a gente começa, né, aparece um monte de coisa e a gente quer aprender tudo ao mesmo tempo e fica tudo tumultuado. Então, eu tracei, né, uma meta de como a gente vivenciar essas coisas e ter o equilíbrio, porque é preciso ter o equilíbrio também quando a gente busca pelo conhecimento, quando a gente tenta, né, adentrar neste mundo magnífico de conhecimento, nós precisamos traçar uma meta. Eu vou estudar isso primeiro, depois vou estudar aquele outro, depois eu vou dando continuidade para aquilo que a alma ela pretende fazer nessa caminhada, né? E nós chegamos num ponto onde os místicos, né, os esotéricos, eles chamam de floresta encantada. O que vem a ser aí? É o local onde a trilha mística começa, ou seja, você precisa adentrar em algo dentro de você. É um lugar exuberante, onde tem muita beleza, onde tem muita luz, né? Onde o sol se entrelaça com os raios da lua, os pássaros cantam, né? Melodias enigmáveis. Por quê? Porque a gente sempre tem em mente que nós vamos atrás só do que é belo, que é bonito, que nós vamos encontrar tudo bonito dentro de nós, né? E quando nós começamos a adentrar nessa caminhada da busca, né, pelo nosso interior através de uma meditação, né, a gente começa a desvendar os segredos que começam a se desvendar para nós, né, que são o quê? E mostra, né, um caminho que a gente não imaginava que a gente ia adentrar nesse caminho, né? Então, é aqui que os seres mágicos aparecem, né? E começam a nos proteger, e começam a dar direcionamentos para nós. Eu, quando entrei na trilha mística pela primeira vez, quando eu comecei a me deparar com conhecimento, né? Eu deparei com um ancestral meu muito antigo, né? Uma índia, e ela foi direcionando para mim. Ela pegou na minha mão e ela me levou para uma floresta e ela me mostrou como que eu iria desvendar isso. Então, quando eu fui pôr o pé para entrar assim, na floresta, ela falou assim, não, primeiro a gente pede permissão, né? Ela ensinou. Daí, conforme a gente ia caminhando, ela falava assim para mim, olha, a gente precisa ir devagar para não acordar, né, os elementares da floresta, para não acordar os animais ferozes, para a nossa segurança. O que isso quer dizer? Que quando você começa como um viajante, né, de dentro para dentro de você, buscando seus conhecimentos, você precisa ir com calma, você precisa respeitar os seus limites, você precisa respeitar os lugares onde você passou, você precisa respeitar cada situação que aconteceu. Por exemplo, aconteceu um problema lá atrás em que eu sofri muito, me maltrataram muito. Como que eu vou lidar com isso?
né? Ficar em silêncio, tentar entender aquela situação e trazer para fora e resolver aquele problema, que são coisas escondidas na essência, na nossa essência, a essência mais importante que nós temos na vida, que é o mundo espiritual. Então, a gente chama pelo anjo de guarda, a gente aciona o nosso anjo de guarda, o nosso mentor espiritual, e pede para ele, né, o aconselhamento para que nós possamos adentrar ainda mais. É onde nós chegamos aqui no Templo dos Anciãos. Né? O Templo dos Anciãos, o que vem a ser? Né? Aquele templo que existe dentro de nós, porém, com o maior acúmulo de conhecimento e todas aquelas pessoas sábias que nos trouxeram ensinamentos, aquelas pessoas místicas, né, que trouxeram até nós, né, a civilização para um mundo repleto de conhecimento, de entendimento das coisas, né? Aqui eu estou falando dos incensos, das bruxas, né, dos candelabros, aquele que ilumina o caminho dos antigos, passa a ser a iluminação para nos guiar dentro dessa trilha a qual nós nos propomos fazer. E na presença dos anciãos, né, os visitantes são convidados. Então, de repente, nós não podemos chegar em um departamento da nossa alma, dos nossos registros acumulados, e ir entrando e querer fazer as coisas acontecerem a qualquer preço, mudar de uma hora para outra, não. É preciso que nós tenhamos paciência, que a gente peça licença, que a gente entre e comece a buscar as respostas para todos aqueles acontecimentos. Quando nós encontrarmos a resposta de tudo aquilo, a gente volta, faz uma análise, tenta entender por que algumas pessoas nos maltrataram, por que nós tivemos que passar por aquilo, o que aconteceu para que nós tivéssemos que vivenciar aquela situação. E é quando nós damos o encaminhamento e passamos pela cachoeira das visões. E nós começamos a ter uma visão, né, em cascata, nós passamos a ter uma visão das coisas pelas quais nós passamos e que precisamos resolver em nós. Porque quando você tem um entrave diante de uma solução, é que nós temos dentro de nós algo que nos impede de seguir adiante, porque nós estamos guardando mágoa, guardando rancor, porque nós estamos desenvolvendo o ódio, né? Desenvolvendo a insegurança, desenvolvendo a rejeição, e esses são focos que precisam ser trabalhados, né? E esse vislumbre de todas essas coisas nos dão a possibilidade de nós, através do autoconhecimento, onde os viajantes somos nós, trazer a clareza, né, no meio das incertezas da vida. Né? A pessoa, quando a gente tem muita incerteza do que a gente quer, do que a gente pretende fazer, é quando esses pontos que estão dentro do nosso subconsciente, se forem bem trabalhados, bem pesquisados, eles trazem para nós o conhecimento e nos dá a oportunidade para que nós passemos a sanar esses problemas que estão nos prejudicando nesta vida. Daí, desse ponto em diante, nós chegamos no Portal das Estrelas. O Portal das Estrelas é a parte mais elevada da trilha mística. É uma abertura para o reino celestial. Então, nós vamos começar a recorrer ao anjo da guarda, aos mentores espirituais, porque eles dão abertura. Eles estão percebendo o caminho que a gente vem vivenciando e eles nos dão a abertura para que nós tenhamos a possibilidade, né, de desbravar ainda mais aquela montanha, usando dos anciãos, transformar as emoções numa cachoeira, né, e chegar aqui no Portal das Estrelas, né, nessa vastidão do cosmos, se revelar, que se revela numa constelação, e trazer para nós o entendimento de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, do qual estrela eu sou, qual é a minha proposta de vida aqui no planeta Terra. Tudo isso é proporcionado dentro de uma trilha mística, de uma jornada de alma, quando a gente está se propondo a encontrar o conhecimento dentro de nós. Né? As coisas elas vão aparecendo para a gente. Então, nós chegamos na energia cósmica.
A energia cósmica, ela nos envolve, né? Essa energia magnífica, né? Que traz os mistérios do universo, o sonho de tornar mais vívido tudo aquilo que nós vivenciamos, é querer ouvir a intuição, é se intensificar, permitindo, né, que nós sintamos parte do grande cosmos. É quando a gente fica vislumbrado com tanto conhecimento que existe no cosmos e a gente traz dentro da gente aquela necessidade de ir desvendando todas as estrelas, os seres extraterrestres, as pessoas onde elas convivem, como elas se projetam diante de todas as situações da vida. A gente quer aprender o que é o amor, o que é cada sentimento, né? E o cosmos está lá para nos auxiliar, fazer-nos encontrar o equilíbrio, né, do conhecimento para que nós possamos ter uma vida mais significativa, uma vida vivenciada, né? Mas a trilha mística chega ao fim, porque você já desvendou tudo, você chega num ponto que você já viu tudo do universo, né? Então você para, né? Estarrecido diante de tudo que você descobriu, né? Porém, você chega à conclusão que os tesouros encontrados, que as experiências que você viveu, elas permanecem gravadas, elas não se apagam. Elas estão agora, está prestes a retornar diante as aventuras que nós estamos vivendo aqui, né? Então, com a sabedoria, nós encontramos dentro de nós, quando se faz a trilha mística, né, a magia, né, que envolve a certeza de que a trilha mística, ela jamais deixará, pois suas maravilhas transcende o tempo e o espaço, que pode passar o tempo que passar, nós possamos mudar por várias existências, mas todo esse conhecimento, esse entendimento, essas situações que nós vivenciamos, está mais do que nunca vivos dentro de nós, e basta que nós acessemos para ter o entendimento e o conhecimento de quem na realidade nós somos, do que queremos para nós e o que nós estamos vivenciando. A trilha mística é uma jornada para os corajosos, porque requer tempo, requer disciplina, ela requer coragem, porque não são todos que têm a capacidade de encarar com um problema feito, né? Ele não sabe o que vai encontrar primeiro, né? De repente ele pode ter uma surpresa e chegar num ponto em que ele é que provocou determinadas confusões na vida de outra pessoa. E ele vai ter que trabalhar com isso, ele vai ter que lidar com isso, né? A trilha mística proporciona tudo isso. Porém, tudo que está dentro de nós, ainda desconhecido, né, faz parte de uma magia do mistério. E aí é que está a essência, né? A gente poder descobrir tudo isso, se perdoar, perdoar aqueles que foram envolvidos nessa situação e seguir em frente. E ao longo do caminho, nós vamos estar sempre conectados com a natureza, porque a natureza, né, que nos mostra o caminho, é a conexão, né, que nos traz a sabedoria dos ancestrais. O universo, a natureza, a intuição, essa imensidão do cosmos, elas se entrelaçam, né, para revelar a beleza oculta do universo. Esses registros todos aí estão ligados com o universo. Se você fizer uma pesquisa da história do mundo, você vai descobrir coisas incríveis da criação do universo, a magia que envolve esses conhecimentos, né? Você vai chegar à conclusão que tudo está entrelaçado, que todos os seres vivos no universo estão em movimento, atrelado para que haja, né, a evolução, né, de tudo. Não se consegue evoluir um único elemento, tudo evolui conjuntamente. E nós fazemos parte desse todo aí. E quando, né, nós buscamos essa magia da vida, né, nós é que nos possa encontrar. Essa trilha, ela nos deixa levar
pela aura encantada, porque cada vez mais a gente vai se encantando daquilo que a gente vai descobrindo e a gente tem vontade de ir mais e mais, né? Abraçando o místico que habita em cada um de nós. Todos nós temos um místico dentro de nós, alguém que vibra na fé, alguém que acredita, né, que existe algo além daquilo que nos é apresentado. Algo que possa nos levar além daquilo que nós sabemos, que nos traz entendimento, que nos traz conhecimento, né? Afinal, nós somos todos viajantes em busca da magia, né? Aquela magia perdida e aquela que está por vir. E quando a gente faz essa caminhada, né? Essa caminhada dentro do nosso interior, né? Buscando pelo misticismo que existe dentro de nós, acreditar, né, no Criador do universo, ter a fé necessária que nós podemos nos curar, que nós podemos co-criar situações e coisas para nosso bem-estar, né? Nós nos sentimos, né, envolvido numa magia muito gratificante, que nos leva cada vez mais à busca dessa magia estonteante, que faz com que nós cresçamos, que faz com que nós passemos a entender qual é o nosso real papel aqui nesta vida em que nós estamos nos projetando no dia de hoje. E isso é magnífico. Não tem por que você não fazer esse caminho da trilha mística. Não tem como você se negar a si próprio, descobrir essas maravilhas que existem dentro de você. Não dá para simplesmente a gente fechar os olhos e achar que tudo acabou, que não ficou nenhuma essência daquilo que já fomos um dia e não ficar nada daquilo que somos hoje. Né? Quando nós fechamos os olhos, nós não podemos ficar apenas, né, conformados porque alguém vai lembrar de nós, porque alguém vai saber que alguma coisa a gente fez. Não. É necessário que, quando isso acontecer, nós façamos com sabedoria, com a inteligência necessária para entender que a nossa existência ela é viva e que não precisa ser lembrada por ninguém, porque nós fizemos com que ela permanecesse cada vez mais viva, crescendo sempre, evoluindo sempre para algo melhor, para algo que se possa entender todos os mistérios que envolvem a evolução do universo. Isso é magnífico. Isso é incrível. Então, que todas as pessoas se proponham a fazer a trilha mística. Que todas as pessoas busquem dentro de você, dentro de si, o entendimento necessário para estar sempre em frente, caminhar em frente, desenvolvendo o amor condicional, desenvolvendo a luz que existe dentro de você, para iluminar seus caminhos e manter a chama acesa daquele amor que jamais irá se apagar. É isso que nós precisamos fazer. A trilha mística, ela propõe isso, ela fornece essa segurança, ela fornece essa possibilidade. Quando nós acessamos cada departamento de nós, tudo que está obscuro, nós conseguimos levar à luz, clarear aquilo e passar a entender as nossas colocações, as nossas emoções naquele determinado momento, né? Como nós vibramos, como nós executamos determinadas coisas mediante o conhecimento que nós tínhamos. E é isso que a gente precisa buscar. E é isso que eu queria deixar para vocês na tarde de hoje. Namastê.